olha, nós tivemos um final de semana com algumas surpresas nos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A maior delas aconteceu na tarde deste domingo no estádio do Pacaembu. Mesmo jogando como visitante diante do Bragantino, poucos poderiam imaginar que o Timão sairia derrotado da velha casa corintiana. Acompanhe. Saiu jogadinha ensaiada, Vitinho. Jogou no segundo pau, Macedo. Olha o toque de cabeça e o gol! Gol do Bragantino! Maicon, cruzamento feito, chegou Rodriguinho, brigou, a bola ainda ficou dentro da área. Toque de cabeça! Gol! Aí o Ítalo passou com facilidade, bateu, Cássio deu rebote, a batida e o gol! Gol do Bragantino! Aí Danilo jogou na confusão, Cássio ficou, defendeu, olha o Braga, olha o Braga, olha o Braga! Gol! Do Bragantino. Pedrinho. Vital. Pedrinho de novo. Pode bater. Pedrinho. Golaço! Golaço! Golaço do Corinthians! Eu acho que a gente colocando na balança aí pro Bragantino foi uma vantagem enorme. A gente não pode pensar diferente. Mesmo a gente tomando os 2 gols, a gente teve consistência no jogo todo. Eu acho que o time do Bragantino não aceitou o jogo do Corinthians. O time do Bragantino foi um time consciente dentro de campo, sabendo aquilo que queria. Então tem mais 90 minutos, a gente sabe que para o Corinthians foi um prejuízo enorme. Não tenha dúvida que eles vão querer reverter a situação, mas a gente também quer a vaga. Finalizamos dos nossos melhores jogos. Principalmente no primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo um pouco abaixo, segundo tempo, em alguns momentos a gente conseguiu manter o nosso padrão, que é trabalhar a bola, ficar com a bola. Em alguns momentos a gente entrou na euforia, de repente queria acelerar muito o jogo e a gente acabou tomando os gols, mas infelizmente a gente conseguiu evitar a derrota, mas conseguiu diminuir, a partida está 3-2 e temos tudo em nossa casa a tentar buscar a classificação. Logicamente, nosso rendimento de hoje foi muito abaixo do normal, a gente sabe disso, a gente se cobrou no intervalo, após o jogo também, e a gente sabe que tem que melhorar. Hoje eles vieram muito fechados, fazendo muita falta. Segundo jogo, com certeza vão vir muito mais, mas a gente tem que estar concentrado, preparado. A gente sabe que vai ser difícil novamente, mas a gente tem que fazer valer o mando, jogar melhor do que foi hoje para a gente poder ser classificado. Quando você toma 2 gols de bola parada, não é uma surpresa. Talvez a estratégia dele não era tentar surpreender, mas eu não vi. Vi meu time um pouco abaixo, foi isso que eu falei agora no final do jogo. Todo mundo tem a consciência que pode ser mais. E os gols que fizeram, o segundo coloco como mérito de 1 contra 1, o cara invadir a área e bater cruzado. Mas os outros gols foram de bola parada. Então, o Bragantino fez um bom jogo sim, mas a gente tinha que ter sido melhor. Como vai o Bragantino em termos de vantagem para o jogo da volta? O seu adversário tem que vantagem? Em todo mata-mata, toda vantagem é muito importante. Eles podem controlar o jogo, esperar no campo deles para jogar no contra-ataque. Não sei qual que vai ser a ideia. Muitas vezes nos preparamos para isso e ele vem marcando lá em cima. Então é os primeiros minutos do jogo que vai mostrar. Mas nesse momento, mata-mata, qualquer jogo que for, qualquer enfrentamento que for, qualquer vantagem é muito importante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians segue vivo. Isso foi até o título do texto que escrevi para o GazetaEsportiva.com, na minha coluna Na Cara do Gol, porque a real é que o Corinthians estava respirando por aparelhos. Perdendo por 3-1 no primeiro jogo de mata-mata, mesmo sendo superior ao Bragantino, mesmo contando com mais recursos, com mais jogadores qualificados, muito difícil reverter. E aí o gol que fez o Pedrinho aos 43 minutos manteve o Corinthians vivo, O Corinthians até reagiu de tal maneira que teve até a oportunidade de empatar o jogo
depois nos acréscimos da arbitragem. Foram 4 minutos de acréscimo, então teve ali uns 6 minutos mais ou menos para tentar a sorte, tentar um empate. Empate que o Corinthians não merecia pelo que produziu no jogo. É muito raro você ver o Corinthians sofrer 3 gols, sofreu ontem. Pior, o menos pior foi justamente o fato do Pedrinho, que foi uma das opções do Carille no segundo tempo. O Pedrinho, o próprio Matheus Vital também entrou e participou do lance, conseguiu fazer um gol que deixou o Corinthians respirando. Ou seja, em Itaquera, óbvio que dá para o Corinthians vencer por 2 gols de diferença, ou pelo menos um para levar para os pênaltis. Mas se não fosse esse gol do Pedrinho, não sei não, Flávio. Acho que o Corinthians tinha morrido no Paulistão. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Vai ser difícil, mesmo assim, tem que fazer 2-0 e não é uma coisa simples. O Marcelo Veiga é legal porque entre indas e vindas, 10 anos, né, que ele está lá no Bragantino, e ele criou uma maneira de jogar, isso sempre ajuda. É o mesmo fator que ajuda o Corinthians, ajuda o Bragantino. E o Corinthians tem muita dificuldade quando ele pega algum time fechado, bem fechadinho. Já várias vezes aconteceu isso. Mesmo nesse Campeonato Paulista, ele já andou perdendo alguns jogos lá. É difícil pra caramba. O ano passado tinha o Jô, não é que o Jô seja um gênio, pelo contrário, o Jô é um jogador comum. Mas pelo posicionamento, por aquilo que ele fazia e tal, o time encontrava alguma facilidade, todo mundo estava em boa fase. Agora, tem vários jogadores que não estão bem, o Jadson nem jogou, o Rodriguinho não jogou nada. Enfim, não é toda hora que você está bem. Eu entendo que houve uma certa desconcentração do time ontem, porque você está acostumado com o Libertadores, jogo grande, pegado, de repente vem um time que inclusive vem do mando e tal, você fala, né? Não é que você faça de propósito, mas é humano, não tem jeito. E acaba, quando você percebe, a coisa já engrossou, e engrossou mesmo. Quando a gente sair do campeonato, eu não vejo como nenhuma tragédia para o Corinthians. O campeonato é um pouco pior. É pior para o campeonato do que para o Corinthians. Mas enfim, e a coisa melhor do jogo para mim foi que deu uma renda baixa. Esses times que ficam vendendo o mando, todos estão se ferrando. São Caetano se ferrou, Linense se ferrou ano passado, Bragantino se ferrou também. Essa renda dava em Bragança. E aí eu quero ver como é que a direção do Bragantino vai explicar para o torcedor dele que na hora da tranqueira o jogo é em Bragança. Quando o jogo é bom, você tira de lá. Eu quero ver. Como é que eles vão pedir para os caras irem lá ver o jogo da Série C. Se eu fosse torcedor de Bragança, eu não ia. Na hora do filé mignon, não é para mim. Eu como só a coisa ruim, a carne dura, e na hora do filé mignon eu vou em outro lugar. Então, realmente foi ótimo que não deu renda. Muito bom. Espero que a Federação Paulista de Futebol, embora não acredite, em algum momento fique séria e proíba esse tipo de palhaçada. Acho difícil. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver como foram os outros jogos das quartas de final do Paulistão, mas vamos adiantar a nossa enquete do site gazetesportiva.com. Qual time tem maior risco de ficar fora das semifinais? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Está lá no site gazetesportiva.com. E aí, hein? Bragantino pode? Pois é. Eu também acho o Novo Horizonte. Falando sério agora, dos grandes, eu acho o São Paulo. Posso até queimar a língua. O São Paulo tá. Mas complicado. É que o São Paulo, o Corinthians ainda tem aquela coisa. É ruim tanto para Corinthians como para São Paulo. Só que o Corinthians ainda tem um histórico de vitórias na Itaquera, tem dificuldades, mas, né, tem. Mas São o empate Paulo... tira o Corinthians, né, Celcinho? Sim. Agora, o São Paulo, não sei, não me inspira confiança, pelo que tem jogado. Não o São Paulo deu pra ninguém, né? um chute a gol no primeiro tempo. Mas o Aguirre também fez uma escalação, dessa vez a culpa foi dele, hein? Ele escalou os 3 mais lentos do time. Pois mas acabou de chegar. Enfim, por essas e por outras, eu acho São Paulo. E aí, Flá? Pode 2? Vai, primeiro um e depois outro. Primeiro São Paulo, segundo Corinthians. Acho que não vai passar nenhum dos dois. Também acho. Não acho isso. Eu acho que o São Paulo tem mais chances do que o Corinthians. Aí nós teríamos o quê? Palmeiras e... Não, mas eu não falei que o Santos vai passar. Você não falou? Não, eu acho que o Santos vai ser... Acho que o Santos e o Botafogo vai para os pênaltis. Então, estou falando sério. Você acha possível ter Palmeiras, Botafogo, Bragantino e São Caetano nas semifinais? Bem possível. Eu não veria nada, não ficaria surpreso. Não pensava isso antes da primeira rodada. Agora, depois disso, o empate do São Paulo com o Caetano, normalíssimo. O Corinthians com dificuldade, como a gente já falou. E o Santos empatar com o Botafogo e perdendo os pênaltis, ou até tomar gol em contra-ataque, não vejo nada do outro mundo, não. Não seria... Aliás, eu iria morrer e dar risada. O campeonatinho dos caras aí ia ficar bem estragado.